Fala conosco nessa noite, Senhor, por intermédio da boca do teu servo, Pai, que vai trazer a tua palavra, Senhor. Usa, meu Deus, como instrumento precioso para a glória do teu santo nome. Glorifica o teu nome na vida do teu filho, Senhor. Abra aí o texto chave da campanha desses 12 dias. Isaías capítulo 61, versos 6 e 7, para a gente poder mais uma vez meditar naquilo que o Senhor reservou para esta noite. Eu não tenho dúvidas daquilo que o Senhor há de realizar em nossas vidas e daquilo que Ele já está fazendo nesses dias na vida da igreja. Não tenho dúvidas daquilo que o Senhor tem ministrado ao coração de vocês, ministrado ao meu coração, e ainda vai continuar ministrando amanhã, segunda e assim por diante. Eu quero agradecer ao Senhor por essa mais uma oportunidade que Ele me concede de estar aqui. Me sinto em casa, sinto que aqui também é minha família. Agradecer ao pastor Eufrates mais uma vez por todo o carinho, honra, respeito. Eu não tenho nem palavras para descrever tamanho o amor e o carinho que eu sinto por ele, pela pastora Marilyn, por toda a família pastoral, pastora Amélia, pastor Fernandinho, pastora Cícera, toda a amada igreja. Mas eu me sinto, irmão, assim, privilegiado de poder pregar 2 vezes num evento tão maravilhoso como esse. Me sinto lisonjeado. Todo ano, tá vendo? Não sei como, irmão, mas alguém está orando por mim aí. Eu digo, continua orando aí em nome de Jesus. Mas eu me sinto feliz e só pode, porque se fosse por mim mesmo ia dar ruim, irmão. Mas eu fico muito feliz. Vou pedir à igreja que, como hoje é o último dia que eu vou ministrar, você esteja sensível à voz de Deus. Cadê a Ju? A Ju está lá na porta. Ontem eu até brinquei com ela. Eu falei, amanhã você vai dar uns glória a Deus e nós vamos dividir a oferta. Aí, Ju, meus filhos já estão cientes também. O Noah já está ali em oração, a Duda também. Eles vão dar uns glória aqui na frente, você dá uns glória atrás. Agora, se não der glória também, aí não dá. Amém? Isaías 61, 6 e 7, o texto bíblico do tema desses dias diz: mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministro do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar de vergonha que sofreu o meu povo, receberá por isso dupla honra, e ao invés de humilhação, ele se alegrará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra, e essa alegria será eterna para a glória do Senhor. Você pode glorificar ao Senhor nessa noite? Você pode glorificar ao Senhor nessa noite? Porque, irmão, só o Senhor para fazer um negócio desse. Então, recapitulando um pouco, o alvo da profecia de Isaías, que a gente estava tratando ontem dentro da introdução, só para recapitular. A profecia de Isaías era direcionada à nação de Israel e ela sinalizava um tempo futuro de restauração, restituição e de honra. A porção de honra dobrada prometida no texto, no verso 7, essa porção de honra dobrada era em detrimento ao sofrimento e à vergonha que a nação de Israel e a humilhação que esse povo havia passado dentre as demais nações. Podemos aqui em Isaías 61 ver claramente, como foi pregado pela pastora Amélia também, alguns atributos do Senhor, atributos do caráter de Deus, em detrimento ao seu povo. Podemos nos envolver no texto dessa maneira e entender que todos nós temos momentos, assim como o povo de Israel, assim como o povo escolhido do Senhor. Todos nós podemos também nos envolver nesse texto e nos colocarmos também em detrimento a esse texto e a essa palavra, e entendermos que com ela também passamos por todo o sofrimento, passamos também por momentos de tribulação, passamos por momentos de tristeza. Temos momentos de sofrimento, e sim, irmãos, algumas situações fogem do nosso controle. A gente, por mais que sejamos cristãos, crentes, fiéis, a gente imagina que com uma palavra mágica, em meio às nossas lutas, as coisas vão se resolver num passe de mágica. A
A gente acha que em detrimento à unção que nós buscamos, em detrimento ao poder dado pelo Espírito Santo, ao determinarmos algumas coisas, do nada elas começarão a dar certo. E a gente sabe que a vida diária com o Senhor não é só dessa maneira. Não é porque servimos ao Senhor que estamos livres de sofrimentos. Não é porque servimos ao Senhor que estamos livres de tristezas. Vão ter dias que você vai acordar, irmão, e você vai chutar o diabo para fora. Você vai enfrentar ele e vai dizer: se você vir, você vai sair daqui roxo, porque vai apanhar. Mas tem dias que você acorda e mal quer colocar o pé fora da cama, porque o medo às vezes entra no nosso coração, em detrimento a tantas lutas que a gente passa. Algumas situações da nossa vida que a gente às vezes vai passando e vai trilhando, em detrimento a esse sofrimento, a gente vai perdendo a esperança, devido ao tempo, devido ao momento e ao ciclo de lutas que a gente passa. Mas o texto de Isaías 61, ele começa com uma narrativa poderosíssima. Ele começa dizendo que a relação agora não é do homem para com Deus, mas é do Altíssimo para com o seu povo. E se é do Altíssimo para o seu povo, irmão, uma coisa já está garantida: quem te honrará não é o pastor, quem te honrará não é o homem, quem te honrará não é o governo, quem vai te honrar é o Senhor. E se o Senhor vai te honrar, acabou. A perspectiva de Isaías 61, e a gente entende também, nos colocando dentro do contexto, que algumas situações, além de fugir do nosso controle, nos ensina. Esses sofrimentos vai nos dando uma couraça. Ainda ontem, depois do culto, conversando com a pastora Cícera, em relação a algumas situações que a gente vai passando na vida, eu disse a ela: eu não presto nem para desviar mais, porque nem quando nas minhas angústias, dos meus sofrimentos pessoais, quando eu disse ao Senhor, esses dias inclusive, falando sobre isso ontem, gritando dentro do carro, e eu acho que o povo de fora achando assim: esse menino aí é maluco, gritando sozinho dentro do carro. Eu orando com o Senhor, eu disse: eu vou desviar de uma vez. 10 segundos depois, irmãos, eu falei: Senhor, eu não consigo nem desviar. Que negócio ruim, Que negócio estranho, porque você não consegue sair da presença do Senhor, mesmo com todo o sofrimento, mesmo com as angústias diárias que passamos. E a gente começa a entender, irmão, que não é só de vitória que a nossa vida é feita. Não é só de oba-oba que a nossa vida é feita. Não é só de vitória que a nossa trajetória é feita. Eu não posso mentir aos irmãos e dizer: olha, levante a sua mão porque é só vitória, porque às vezes não é só vitória. Eu não posso te mentir e dizer assim: levante a sua mão que você vai sair daqui cheio de Deus, e às vezes você sai da igreja vazio também. Porque a nossa trajetória, ela é dia após dia, e ela vai nos ensinando, e a gente vai passando as pelejas, as lutas, mas entendemos no texto, e é o que nos anima, é o que nos motiva. Podemos nos envolver e entender que mesmo em tempos difíceis, e se eu fosse você e tivesse sentado aí, já levantava a mão para receber aquilo que o texto vai nos dizer, que mesmo em tempos difíceis, em momentos de sofrimentos, em momentos de derrota, em momentos de vergonha, o Senhor sempre reserva um porém, e a dupla honra está depois desse porém. Vai ter sofrimento, porém o Senhor vai te honrar. Vai ter dor, porém o Senhor vai te honrar. Vai ter lágrimas, vai ter choro numa noite, mas a alegria do Senhor, ela vai acontecer pela manhã. As memórias da nossa trajetória e de humilhação ficarão sempre marcados na nossa vida. Sempre. As cicatrizes continuarão lá, em detrimento à humilhação que nós passamos. Mas a vergonha e a humilhação não é o fim. Eu vou repetir: a vergonha e a humilhação não é o fim. Eu vou dizer até você entender isso na sua vida. Mas a vergonha e a humilhação que você tem passado, a vergonha e a tristeza que você tem sentido em detrimento às coisas da vida, a humilhação e a vergonha que você tem passado talvez na sua família, no trabalho, na faculdade, na escola, no bairro, na sociedade, ela não é o fim, é apenas o ciclo para alcançarmos a honra devida através da recompensa da esperança em Cristo Jesus.
que nos diferencia daquilo que está acontecendo lá fora é que você sofre, padece, chora, se angustia, mas no final você sabe que Ele se levantará em seu favor. Fala para quem está do seu lado assim: fica tranquilo. Desse jeito você não falou nada, diga mais forte: fica tranquilo, porque Ele não perde você de vista. Fala assim: Ele tem um alvo, e esse alvo, aponta para Ele, esse alvo é você. Ontem no primeiro personagem nós falamos de Mefibosete. Quem estava aqui ontem, levanta a mão. Foi benção? E aí o Senhor colocou no meu coração um segundo personagem, e a gente vai abrir agora. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. Versículo de número 4. 1 Samuel, capítulo de número 1, e o versículo de número 4. De novo, assim como na história de Mefibosete, um personagem emblemático para aquilo que nós estamos tratando sobre dupla honra. Esse texto, talvez, quando você vai bater o olho e vai saber de quem se trata, vai dizer assim: mas já conheço a história. Mas só o fato do Senhor ter colocado no meu coração trazê-la novamente, significa que em alguma parte você ainda não recebeu, e que em alguma parte você precisa entender aquilo que Ele quer falar contigo nessa noite. Porque o Senhor não repete nada em vão. Se Ele repete em verdade vos digo. Esse em verdade repetitivo é: preste atenção naquilo que eu estou a fazer na sua vida. Preste atenção naquilo que eu irei fazer daqui para o diante. Então, por mais que você conheça a história de Ana, eu não quero focar naqueles aspectos que a gente conhece, mas como um pregador que sou e a minha mente criativa que tenho, eu fico cavando essas palavras para entender aquilo que o Senhor quer comigo. Olha o que o texto diz no verso 4. E sucedeu no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Versículo 5. Porém, Ana, a ela, dava uma parte dobrada excelente. Dava uma parte dobrada excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a sua madre. Versículo 6. E a sua rival excessivamente a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Versículo 7. E assim fazia ele, de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Esse texto é um texto que desde quando nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, conhecemos a história de Ana. Ana é estéril, um resumão: Ana é estéril, casada com Eucana, e em detrimento à esterilidade de Ana, cultura judaica lhe permitia ter uma segunda esposa que lhe gerasse filhos. Não vou entrar no mérito da segunda esposa, mas do fato histórico e cultural permitia, naquele tempo. Não por vontade do Senhor, mas na cabeça da cultura, naquele instante, ele precisava procriar, ele precisava deixar uma herança. Como Ana era estéril, então se permite uma segunda mulher naquele trecho, naquele momento, para que ela pudesse gerar filhos. Olhando o contexto histórico de Israel naquele tempo, Israel está num caos político e espiritual. A história de Ana remonta os tempos dos juízes, antes do período dos reis. E naquele tempo o povo vivia sem um governante formal, sem alguém que pudesse liderar, sem alguém que pudesse dar direção, destino. Eles eram dirigidos pelas orientações sacerdotais, que cuidavam das questões religiosas, e dos juízes, que julgavam as questões sociais do povo. Esse era o cenário em que Ana estava. Sabemos, pregamos a história de Ana sobre a perspectiva do resultado final. Quem é o resultado final? Samuel. Pregamos, ouvimos pregações e falamos sobre a oração de Ana e o que a oração de Ana produziu. Tenho certeza que você já ouviu 5 características da oração de Ana, 7 passos da oração de Ana, 5 passos de Eucana em detrimento a Ana, e por aí vai. Mas hoje eu quero que a gente olhe sobre uma perspectiva da honra
em detrimento ao coração de Ana em relação àquilo que aconteceu nela, com a vida dela. Geralmente as pessoas que estão à nossa volta, preste atenção, tendem a ver apenas o resultado final. Pastor Eufrates vai completar ano que vem 25 anos de ministério. Aí daqui a pouco vai chegar um e dizer assim: nossa pastor, foi rápido, né, o crescimento da igreja. Mas não viu os irmãos rebeldes que ele tratou, não viu os irmãos que ele precisou direcionar, não viu os tempos de choro, de oração, não percebeu e não esteve com ele em todos os momentos do ministério. Aí é fácil você chegar depois de 25 anos, vir aqui, a igreja está cheia, frutificando, crescendo, obreiros sendo formados, e você olhar e dizer: foi rápido, né? Eu não sabia que o Senhor estava aqui esse tempo todo, parece que foi ontem, parece que foi rápido. É exatamente isso que acontece na vida de Ana. O resultado final parece muito simples. Ana era estéril, o Senhor colocou a mão, ela começou a gerar, e foi 1000 maravilhas. Mas não foi assim a história. Não é sobre essa perspectiva que eu quero pregar para você. E eu quero me apropriar de uma frase do pastor André Fernandes da Lagoinha, que diz: quanto mais marcado você for em Deus, mais autoridade você carrega nele. Eu vou repetir: quanto mais marcado você for em Deus, mais autoridade você carrega nele. Quanto maior é o processo que você passa, maior é o resultado que você alcança. Eu vou repetir porque só o irmão está pegando lá atrás. Quanto maior é o sofrimento que você passa, maior é a glória que recai sobre a sua vida. Paulo vai nos ensinar: porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá um peso eterno de glória. Fala para quem está do seu lado: o sofrimento que você passa, mais forte, o sofrimento que você passa, se prepare, porque vai gerar dupla honra na sua vida para a glória do Senhor. Os problemas que Ana enfrentou estavam dentro da sua própria casa, porque é muito fácil falar dos problemas alheios. É muito fácil dizer para alguém aqui que está passando uma dificuldade, um problema, dizer assim: irmão, ora porque o Senhor vai te responder. Agora, quando o problema está dentro da sua casa, como é que resolve? Quando o problema é interno, como é que você resolve? É muito fácil você chegar para um amigo e aconselhar dizendo assim: olha, eu no seu lugar faria isso, isso, isso e isso. Mas e quando você está nessa? E quando é você que está nesse lugar? E quando é você que está dentro desse cenário? Ana era a esposa preferida de Eucana, amém? Ana era a esposa preferida de Eucana, amém? Mas era a que mais era humilhada. Parou para perceber? A Bíblia vai nos dizer: e Eucana amava mais a Ana. É tanto que da porção que dava a sua esposa, a Ana dava em dobro. A Ana recebia em dobro. Só que você imagina a Ana recebendo em dobro, mas olhando para a sua casa e tendo que lidar com uma situação que ninguém quer lidar. A tradição judaica, alguns estudos diz que ele se casou primeiro com Ana, seu primeiro grande amor, e por conta da esterilidade dela, depois se casou com Penina. Agora olha que paradoxo, Ana era estéril. Então, para dar continuidade à história de Eucana, havia um empecilho ali naquele momento. Havia algo que impedia a situação de continuar de forma gradativa a ponto de ter uma família. Ao que parece, todos os anos Penina se aproveitava da viagem que a família fazia para oferecer ao Senhor sacrifícios para irritar, diga comigo, irritar, desprezar e zombar. Diga comigo, irritar, desprezar e zombar de Ana. Irmão, no trânsito, quando alguém te irrita, você já quer. Você só não fala palavrão porque lembra que é crente. Seu filho abençoado. Alguém te fecha no trânsito, irmão, você quer amaldiçoar ele. Você levanta a mão. Agora você imagina conviver com alguém dentro da sua casa, te irritando, te desprezando e zombando da sua cara. Imagine essa história de Ana que a gente conhece na Bíblia, ela reproduzida dentro da sua casa.
ela reproduzida dentro do seu trabalho, com aquele chefe chato, ignorante. Imagine essa história de Ana, até porque Ana era insultada e humilhada pela sua rival, verso 6. E a sua rival, o texto que nós lemos vai dizer: e ela a irritava excessivamente. Não era uma coisinha assim, diária, assim, uma vez agora e outra, era excessivamente. E a irritação era porque Ana não podia ser mãe, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Deixa eu lhe dizer uma coisa importantíssima aqui nessa noite. Tem horas que você olha em sua volta e não sabe o que fazer. Tem hora que você olha à sua volta, não sabe o que fazer, não sabe o que falar e não sabe para quem pedir socorro. Porque pensa comigo, Ana está dentro da sua própria. O que ela pode fazer? Vai separar de Eucana? Vai se atracar com Penina? Como é que fica essa história? A única coisa que Ana pede é um filho. Olha que interessante. Diz para quem está do seu lado: ele ainda está no controle, mesmo alguém te irritando. Fala assim: ele ainda está no controle, mesmo alguém te envergonhando. Fala assim: ele ainda está no controle, mesmo alguém te machucando, te insultando, te humilhando, te irritando excessivamente. Deus ainda está no controle da sua história. Ela pediu um filho. Embora a Bíblia não diga o tempo, há alguns estudos que diz que ficou entre 23, 24, 25 anos. Ela orando e pedindo, e pedindo, e pedindo, e pedindo um filho. Eu não vou me deter no tempo, mas preste atenção nisso aqui. Todos os anos Ana subia junto com seu esposo para sacrificar ao Senhor, em gratidão pelas bênçãos que eles recebiam. Olha para mim e dobre sua atenção. Você imagina Ana de um lado, Penina do outro, subindo ao tabernáculo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Ana de um lado, Penina do outro, Eucana no meio. Quando Ana, na subida, dá uma olhadinha para o outro lado, quem é que ela vê? Ela vê Penina e os filhos. E quando ela olha para o lado dela, quem é que ela vê? Ninguém. Você imagina o coração daquela mulher? Se não bastasse Penina humilhá-la com palavras, com atitudes, com gestos, havia também ali uma auto-humilhação da própria Ana, de olhar e dizer: eu não tenho, ela tem. E eu tenho que reconhecer que ela tem, e eu não tenho. Então você imagina como é que essa mulher chega diante do altar do Senhor. Você pode imaginar as palavras dela, porque a Bíblia vai dizer que uma das orações dela, ela nem fala, ela só chora. Você já imaginou a angústia de Ana? Então ela pede um filho para Deus, e no primeiro ano que ela pede um filho para Deus, ela sobe, vai oferecer holocausto, e diz assim: Senhor, eu preciso gerar, eu preciso ser mãe, eu preciso de um filho. Só que na mesma intensidade em que ela sobe para entregar ao Senhor, para oferecer ao Senhor sacrifícios, e ela ora pedindo um filho, o mesmo Deus que ouve Ana orar é o Deus que entra no coração dela e sonda o coração dela. Então pensa comigo, olha para mim, o negócio vai ficar apertado, porque olha, ela sobe e aparentemente, ok, vou oferecer ao Senhor, vou agradecer ao Senhor. Mas quando ela chega no altar, a boca dela diz: preciso de um filho, mas o coração está dizendo assim: eu preciso de um filho para esfregar na cara dela que eu também posso gerar. E ela desce. Você imagina a subida e agora a descida? Ela desce, e do outro lado quem é que está? Sorridente Penina com os filhos. E ela vai morrendo por dentro. Segundo ano, ela sobe de novo para oferecer sacrifícios ao Senhor. E ela sobe como? De um lado vazio, e do outro cheio. E ela chega diante do Senhor. E diante do Senhor ela diz o quê? Senhor, eu preciso de um filho. E ela desce. No terceiro ano, ela sobe de novo. Senhor, eu preciso de um.
No quarto ano ela sobe e diz: Senhor, eu preciso de um. Só que o Deus que está ouvindo a oração dela está olhando o coração dela, e no coração dela, talvez, eu vou pegar esse filho assim que eu gerar e vou dizer: está vendo aqui, ó, eu também posso gerar um filho. Só que não é esse o propósito de Deus para honrar Ana. Porque quando o salmista vai escrever Salmo 23, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, não é para você pisar nos seus inimigos, é para você servi-los. Ana vai com a oração na boca, preparada, ano após ano, mas o coração ainda não está no altar. Então, enquanto o meu coração e o seu coração ainda não estiver no altar do Senhor, a honra não acontece. Enquanto o meu coração e o seu coração não estiver integralmente na palavra do Senhor, a honra não acontece. Isso aqui é para alguém que chegou dizendo assim: ah, Senhor, eu creio que o Senhor pode honrar, mas está demorando demais. Talvez não é o Senhor que está demorando demais, talvez é você que está atrasando o Senhor de te honrar, de te levantar, de te exaltar, de estender as mãos para você. Ela sobe o quinto, sexto ano, sétimo ano, e aí alguns estudiosos vão dizer que pode chegar até 25 anos. Imagine, depois de 25 anos ela subir do lado do marido. E aí agora vem a história. Ela olha Penina e os filhos agora são grandes, porque os filhos crescem. Irmão, quantas das vezes você não olhou a grama do vizinho e falou assim: a grama do vizinho é verde? Só que a grama do vizinho pode ser artificial e você não sabe. Segunda verdade da grama verde do vizinho que eu e você olhamos: ela pode ser artificial. Segundo, ela só é verde porque você parou para olhar para a grama do vizinho. Começa a olhar para a sua grama. Começa a olhar para o seu quintal, começa a olhar para o seu propósito. Esquece quem está do lado e começa a firmar o seu foco em Cristo Jesus. Ah, mas 2022 não deu muito certo, pastor. Não importa, o que passou não se altera. O que você pode fazer é colocar o teu coração no altar do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de um filho, mas agora tem um porém. Eu passei 25 anos subindo e pedindo um filho, mas hoje vai ser diferente. Se tu me deres um filho, eu te devolvo. No dia dessa oração, olha para mim, no dia dessa oração, você já imaginou, pastor Eufrates, a mesa de manhã como seria? Ana levanta e vai tomar café, encontra quem na mesa? Penina, e ela não pode arrumar confusão. E ela encontra os filhos de Penina na mesma mesa. Irmão, cá entre nós, em casa, de vez em quando sai umas farpas, não sai? Sabe ou não sai, irmão? Às vezes você acorda com a pá virada. Às vezes você acorda assim: bom dia, bom dia. Dá uma olhadinha de canto, não fala nada, mas só dá uma olhadinha de canto para quem está do seu lado. De vez em quando você acorda meio virado, revoltado. Você já imaginou Ana levantando todas as manhãs, indo na cozinha tomar café, e o dia da escala de fazer o café era dela, e ela tem que fazer o café para ela, para o marido e para Penina e os filhos? Ah, pastor, eu não faço não. Não faz? Se fosse, aqueles crentes, né? Se fosse comigo. Sim, Lampião. Aí perdeu o pescoço. Olha, pastor. Aí vem falar com o pastor: pastor, eu queria, assim, que o senhor me desse uma direção, porque eu já decidi, mas eu queria. Mas você já decidiu, irmão? Está procurando o quê? Não, pastor, porque se fosse comigo, pastor, eu sentava ali a mão, eu fazia. Fala para quem está do seu lado: Pai do Senhor, irmão. Irmão, olha para mim. Você já pensou fazer o café da manhã para quem você mais detesta, para quem coloca o dedo na sua ferida e roda? Você tem que passar a manteiga no pão e falar: está aqui. Colocar o café, e quando a pessoa vai tomar um café: nossa, que café amargo. E você tem que engolir essas coisas. A gente lê o texto de Ana, da oração de Ana, acha maravilhoso, porque a gente está olhando Samuel, mas olha para dentro de Ana o que ela está sentindo, o que ela está passando, e a humilhação que ela está se submetendo. A gente não tem ideia, irmão. Aí Ana está ali, e depois de 25 anos, talvez, Ana acorda diferente. Ana tem uma ideia, diga comigo, Ana tem uma ideia. Ela fala assim: vou tentar algo diferente. Hoje é dia de subir
no tabernáculo e oferecer ao Senhor. Você já imaginou que na escalinha de café da manhã, quem deveria fazer o café da manhã naquele dia era a Penina, mas Ana se adianta e fala assim: não, pode deixar comigo hoje. Penina olha assim e fala: misericórdia, foi o que houve com ela? Naquele dia ela levanta diferente, faz o melhor café da vida dela, coloca uma mesa maravilhosa de café, e Penina olhando, talvez, não está no texto, mas eu, maluco que sou dentro da minha criatividade, fico pensando nessas coisas. E ela vai tomar café, olha só. E ela senta na mesa e Ana fala assim: quer um leite? Quer um queijinho? Quer uma mortadela? Irmão, Penina já devia ter assim: eu vou botar o colete, porque vai vir tiro por aí. E se sentar com a pastora Amélia, com a pastora Merle, com a Camila, irmão, aí que é tiro para todo quanto é lado. Porque só fala de crime, de advocacia, direito. Eu falo: Senhor da glória, vou até tomar cuidado com o que eu estou dormindo à noite. Você já imaginou, irmão? Irmão, quando a esmola é demais, a gente desconfia. Você já imaginou? Naquele dia, Ana teve uma ideia e falou assim: vou fazer diferente. Serviu a Penina, a sua família. Não está no texto, mas imagino eu que naquele dia foi diferente. E aí ela serve, e aí quando vai subir para oferecer sacrifícios ao Senhor, ela toma o braço do esposo, ela vê Penina do outro lado, mas o que ela faz? Ela está sorridente, olha para quem está do seu lado e fala assim: chegou o tempo. Fala assim: hoje vai ser diferente. Não, irmão, por favor, reage. Fala assim: hoje vai ser diferente. Não por você, mas porque o Senhor marcou esse dia na sua história. O Senhor marcou esse dia na sua agenda e vai ser diferente. Aí Ana, todos os outros anos anteriores, Ana subia enraivada. Preciso dar um jeito nessa mulher. Ela me irrita, ela briga, ela... Naquele dia Ana subiu sorridente, nem percebeu, nem se deu conta que Penina estava do seu lado. E ela sobe, irmãos, por fora chorando, mas por dentro contrita, entendendo a vontade de Deus. E naquele dia que ela ora, como é que ela ora? Senhor, se tu me deres um filho, eu devolvo. Deus falou: opa, algo foi diferente. Os outros 24 anos, Senhor me dá um filho, Senhor me dá um filho, porque a motivação era: vou esfregar na cara da minha adversária que eu também posso gerar. Escute isso: todas as vezes que você requerer de Deus uma bênção para esfregar, ou para mostrar, ou para comprovar para alguém quem você não é nada. Porque quem é e não precisa mostrar que é, porque é, irmão, e acabou. Ai, pastor, mas eu preciso que alguém diga que eu sou homem de Deus. Não precisa. Ou você é homem de Deus com alguém batendo nos seus ombros, ou você não é nada, irmão. Porque quem é batendo nos ombros ou não batendo, você vai continuar servindo ao Senhor na integralidade da palavra. A gente tem que tirar essa dependência emocional. Eu só vou se o pastor me chamar. Vai, irmão, se o pastor te chamar, se o pastor não te chamar, se você é visto, não é visto, irmão, vai e faz aquilo que o Senhor já determinou para a sua vida. Naquele dia, Ana nem se deu conta de Penina. Ela falou assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, porque só o Senhor pode fazer isso, mas se o Senhor me der, eu devolvo. Porque agora eu sei que eu não preciso mostrar nada para ela, não preciso mostrar nada para ninguém, mas eu só quero ter o desejo de poder, a alegria de poder gerar. Nesse dia Deus falou: opa, mudou. Ah, você quer gerar um filho e vai me devolver? E aí a gente conhece a história que ela ficou grávida. Olha que interessante, irmão. Ninguém é aceito sem antes ser rejeitado. Quer ser aceito? Se prepare para ser rejeitado. É natural. Olha o processo da dupla honra na vida de Ana. Primeiro ponto: ela era estéril. Diga comigo: estéril. Porém a Ana dava parte dobrada, excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe havia tirado a madre, cerrado a madre, porque era estéril. Irmão, honra humana não supre a dupla honra que você espera em Deus. Vou repetir: a honra humana não supre a dupla honra que eu e você esperamos no Senhor. Eucana dava porção dobrada,
Mas o que Ana precisava não vinha do marido, o que Ana precisava vinha de Deus. Olha para mim, você está buscando resposta na terra, o Senhor está dizendo assim: volta os seus olhos para o céu. Irmão, se a pastora Mary levantou a mão sem eu precisar dizer para levantar a mão, agora você vai levantar a mão. Irmão, levante a sua mão, porque a honra que você espera não vem da terra, a honra que você espera vem do... Não, você vai gritar: a honra que você espera não vem da terra, a honra que você espera vem do Senhor. Segunda coisa que Ana se submeteu, ela foi humilhada, verso 6, parte B. E a rival excessivamente a procurava para ter uma rixa. Vai vendo. Terceira coisa, terceiro ponto no processo de Ana: tristeza. Então Eucana, seu marido, lhe disse, olha o que Eucana disse a ela: Ana, por que choras? Irmão, tem choro que ninguém vai entender, tem sofrimento que ninguém vai compreender. Olha para mim, e quer saber de uma coisa? Sendo franco e direto, ninguém precisa compreender, e ninguém precisa dizer assim: oh, Billy, oh meu Deus, o meu irmãozinho está sofrendo. Irmão, sofra logo. Nós estamos vivendo numa geração muito mimizenta. Ai, meu irmão passou por mim, não me deu a paz. Vai lá e pega na mão dele. Ô irmão, não sei se o senhor me viu, não sei se eu estou invisível, não sei se o senhor te deu um superpoder aí de invisibilidade, mas é o seguinte: a paz do Senhor, meu irmão. Irmão, quantas vezes eu fiz isso sem querer, irmão? Eu queria matar o irmão, mas ia lá: paz do Senhor, meu querido. Olha, Deus é na sua vida, mas eu queria matar ele, irmão. E como nós vivemos na época da graça, que é muito mais pesado na época da lei, na graça, na lei você precisava executar. Na graça, você pensou, já pecou. Aí eu já matei um monte de gente na minha cabeça, que de noite, quando eu dobrava meu joelho para orar, eu falava: Senhor, ressuscita. Assim, foi mal, Senhor, eu pensei mal do irmão, mas assim, ele é muito tribuloso, demoniado, mas amém, Senhor, liberta ele, é uma bênção, Senhor. Quarta coisa no processo: amargura de alma, verso 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha para quem está do seu lado e diga assim: talvez você está chorando para a pessoa errada. Fala assim: quer dupla honra? Fala assim: talvez você está chorando para o canto errado. Fala assim: só tem um. Fala para ele: só tem um. É o Senhor. E ponto final. Quinto, atribulada de espírito. Mas esse atribulada não é esse atribulado que a gente usa. O atribulado de espírito aqui é sem paz interna, sem paz dentro do coração dela. Ela estava em guerra com ela mesma. Sexto, ansiedade. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, não fala nada, só olha. Ansiedade. Irmão, tem gente que morre pela ansiedade. Não se aguenta. O que acontece em secreto com o Senhor, no tempo certo Ele revela. No tempo certo Ele tira do anonimato e revela. Não fica ansioso: ai, mas como é que vai ser esse ano? Eu sei, ai meu Deus, e agora o que vai acontecer esse ano? O pastor está pregando sobre dupla honra, mas na minha vida... Não importa como, quem e quando, só se atente que vai acontecer. Irão tirar conclusões erradas e precipitadas sobre mim e sobre você. Não irão acreditar em você. E aonde todos dizem, se eu fosse você já levantava a mão. E aonde todos dizem, não vai acontecer, é exatamente aí que Deus está dizendo assim: era o que eu precisava ouvir, porque eu estou só começando o que vai acontecer na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Então, para encerrar, porque você conhece a história, eu só estou te dando umas letrinhas aqui para você pensar, porque o culto precisa ser racional para você falar assim: isso aí é verdade, eu não estou fazendo. Você conhece a história da cadela? Não se assuste, o pastor Fernandinho agora levantou a cabeça. Você conhece a história da cadela e da dona elefante? Quem conhece aqui, levante a mão. Ninguém? Eu acho que eu nunca contei aqui, então eu vou contar. Olha só. Olha isso aqui. O processo da geração de um elefante. Uma elefante e uma cadela ficaram gestantes no mesmo período. 3 meses depois, quanto tempo, irmãos? 3 meses depois, a cadelinha deu à luz a 3 filhotes. 6 meses depois, a cadela ficou grávida de novo. E depois de mais 3 meses, ganhou mais 12 filhotes. Ô povo para fazer filhote. Mais 6 meses depois, e ela estava gestante, mais 3 meses depois, ganhou mais 4 filhotes.
Cachorrinha filha da mãe. Filhote para dar e vender, irmão. Ô povinho para fazer filhote. Pegaram o texto bíblico e de multiplicar e colocaram até no reino animal. Agora presta atenção. As duas ficaram prenhas no mesmo momento, na mesma época, no mesmo ciclo. A dona Cadelinha e a dona Elefanta. 18 meses depois, a Cadelinha se encontrou com a dona Elefante e perguntou, coisa de alagoano, né? Alagoana, mulher. É assim ou não é? Não te conto, mulher. Não, aqui não tem não, só lá onde eu congrego que tem esses negócios. Mulher, você está grávida mesmo? A dona Elefante olha e fala assim, tô, por quê? Não, porque veja, eu já tive mais de 20 filhotinhos em 18 meses e você ainda não teve o seu. Tem certeza que você está grávida mesmo? De lá para cá eu engravidei 3 vezes com mais de 20 filhotes e você ainda nada. Aí o que eu mais adoro nessa ilustração é a resposta da dona Elefanta. E se na resposta dessa dona Elefanta você não levantar a mão e glorificar a Deus, eu vou pegar você nessa cadeira. Olha o que ela respondeu pacientemente. O que eu carrego dentro de mim, convenhamos, é muito grande. Exige tempo, dedicação, cuidado e paciência. Eu vou repetir que você não pegou, só o Juninho aqui, alguém aqui pegou. O que eu carrego dentro de mim é muito grande, exige tempo, dedicação, cuidado, paciência. Por isso eu só dou à luz uma vez a cada 2 anos. Só tem um porém, dona Cadelinha, nesse processo. E agora você não levantar a mão, eu vou aí, irmão. Quando o meu filho nascer, quando o meu filhote nascer, ele será tão grande, mas 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 tão... Eu vou dizer tão grande até você levantar a mão. Eu vou dizer grande até você levantar a mão e entender o que o Senhor está te dizendo. A dona Elefante disse para ela assim, ó, o que eu estou gerando é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que os seus passos poderão ser ouvidos de muito, 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 muito longe. E tem mais, quando o meu filhotezinho nascer e que uma pata dele bater no chão, os seus 20 filhotes vão correr só com a pressão dele. Resumindo a história, e eu quero que você levante a mão. Tudo que é grande leva tempo na fundação para ser edificado e construído. Eu vou repetir, tudo que é gerado no Senhor, às vezes demora mesmo, mas fica tranquilo, porque se foi o Senhor que te prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Feche seus olhos, levante sua mão, quantos creem? Alguém está gerando algo muito grande aqui. Alguém está gerando algo maravilhoso e chegou aqui dizendo, Senhor, não está acontecendo nada. Eu estou sendo humilhado, eu estou sendo escorraçado, eu estou sendo envergonhado. Ei, o que você está gerando é muito grande. Levante a sua mão para o céu. Você pode glorificar ao Senhor por 1 minuto nessa noite. Talvez a lágrima vai rolar no seu rosto. Talvez você vai olhar para a história e vai dizer assim, eu estou sofrendo demais durante muitos anos. Mas não foi à toa que o Senhor colocou esse tema. Não foi à toa que o Senhor te trouxe nesta noite. Alguém olhou para você e está te dizendo assim, vai dar em nada, vai acontecer nada, vai passar ano, vai entrar ano e vai estar assim. Não vai não. Levante a sua mão e não pare de adorá-lo. Tudo que é grande leva tempo. 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 Eu vou repetir. Tudo que é grande leva tempo. Levante a sua mão aí onde você está. Você não vai ver nada durante muito tempo. Durante muito tempo você não vai compreender nada. E quer um segredo? Fica tentando decifrar as coisas do Senhor, não. Só vai navegando.
Só vai andando. Pastor, mas eu estou me arrastando. Vai arrastando mesmo. Pastor, mas eu estou aqui e eu nem creio 100% nisso aí, porque eu estou tão machucado. Vai crendo com o resto que sobrou, mas vai. Pastor, eu estou tantos anos na igreja. Eu venho, ouço, mas assim, para mim é mais do mesmo. Mas vai com mais do mesmo. Mas vai. Coloca a mão no seu coração, sentado mesmo. Feche seus olhos. Orai, toramachuri kalaramandara. Oramaracora marachuri derabaracalamas. Namaracalamarachuri. Você entrou desesperado nessa campanha. Pastor, o Espírito Santo de Deus está te revelando, não. Mas as nossas lutas nos fazem entrar desesperado no culto, amargurado, triste, angustiado, e às vezes até sem esperança, às vezes até desacreditando das promessas que Ele nos fez, às vezes desacreditando da palavra que é ministrada aqui. Mas você vem arrastado, senta, ouve, levanta, vai embora e diz: Senhor, senti nada, aconteceu nada. Eu encerro aqui agora. Ana engravida, olha para mim. Ana engravida. Como é o nome do filho dela? Como é o nome do filho dela? Como é que você sabe disso? Porque ficou na história. Eu vou repetir. Como é o nome do filho de Ana? Juiz, sacerdote. Vou repetir. Como é o nome do filho de Ana? Sacerdote, juiz e profeta. Agora olha para mim, olha para mim, olha para mim. Vou encerrar. Me diga o primeiro nome do filho de Penina. Irmão, eu estou do lado de um rabino, teólogo, gente estudada. Qual o nome dos filhos de Penina? Como é, pastora? E o nome do filho de Ana? O que o Senhor está fazendo na sua vida, irmão, tem nome, tem data, tem história, tem base, tem fundamento e é edificado na rocha, irmão. O resto é resto, mas o que o Senhor está fazendo na minha e na sua vida é dupla honra este ano para a glória de Deus. Fica de pé. Eu vou fechar com a pastora Marilyn cantando. Segura na mão de quem está do seu lado. Eu encerro em 2 minutos e a pastora vai cantar. Mas olha para mim, seja sensível e deixe o Senhor entrar dentro do seu coração nessa noite. Todos nós conhecemos a história de Samuel. 1 Samuel e 2 Samuel, 2 cartas que levam o nome de um profeta, um juiz e um sacerdote. Mas os filhos de Penina não tem nome. O que você carrega em você é muito grande, e por ser grande, leva tempo. Mas fica tranquilo, que em 2023 Ele colocou um alvo em você, porque a dupla honra vai acontecer. Segura quem está do seu lado, na mão de quem está do seu lado. E eu encerro dizendo: Deus, se você não glorificar, eu vou aí. Deus dobrará as bênçãos sobre nós. Deus dobrará as bênçãos sobre nós. Olha só, fiquei sabendo de uma história, pastor Eufrates. Um pastor levantou uma campanha na igreja para comprar o terreno da igreja. E ele orando, caiu nesse texto de dupla honra. E eu vou multiplicar e estender sobre o meu povo aquilo que lhe prometi. Isaías 61, 6 e 7. O 6 vai dizer que nós tomaremos posse das riquezas
das nações, das riquezas das nações. Você tem noção disso? Irmão, vai chegar para você até o que você não pediu, mas vai chegar. Aí esse pastor, orando, abriu a Bíblia, caiu nesse verso. Ele falou: se o Senhor é comigo, eu preciso de uma resposta. Se o Senhor tem riquezas que estão nas nações, eu quero que essa riqueza alcance esta igreja. E ele chegou no culto de domingo e lançou para a igreja: irmãos, eu quero aqui lançar para a igreja, nós vamos comprar esse terreno da igreja, ampliar, e eu quero a sua ajuda. E falou. No final do culto, o irmão chegou para o pastor e disse assim: pastor, de tudo que arrecadar nessa igreja, para cada R$1 eu dou 10, porque nós vamos comprar esse terreno. Olha só, o pastor fez a campanha para comprar o terreno, e ele não recebeu uma oferta dobrada. Ele recebeu quantas vezes? Se prepare, porque as riquezas escondidas nas nações, você não entendeu. Se eu fosse você, eu já tinha levantado a mão dessa pessoa. As riquezas, sabe o que é isso? Transferência de riqueza. Quem é o dono do ouro e da prata? Quem é o dono do ouro e da prata? Então ele manda para onde ele quiser. E ele está dizendo aqui: ó, as nações que foram enriquecidas, eu vou pegar delas e vou colocar para você. Você crê nisso? Você crê nisso? Vai chegar, não vai chegar só 2, não vai chegar só 3, não vai chegar só 4, vai chegar pelo menos 10 para você. Feche os seus olhos e vamos louvar o Senhor. Feche os olhos. Canta isso, pelo amor de Deus. Canta isso. Canta isso. Levante a sua mão junto com o irmão. Levanta. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Ele é fiel. É o ano da dupla honra. É o ano da dupla honra. É o ano da dupla honra. Pega o Samuel. Pega o seu Samuel. Pega o seu Samuel. Pega. 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 Eu creio em ti. Eu creio em ti. Pega o seu Samuel. O Senhor irá cumprir todos os milagres.